Olá, tudo bom? Professora Valéria, gramática, nono ano A, nono ano B, nono ano C. Terceira aula, figuras de construção. Vamos fechar as figuras de construção hoje. Hoje a gente tem umas figuras um pouquinho mais chatinhas, né? Mas um pouquinho mais complexas, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Pessoal, as últimas figuras de construção são anáfora, anacoluto e hipérbato. Excelentes nomes para vocês colocarem nos seus futuros filhos, né? Bom, vamos deixar isso daí para depois e vamos começar a falar sério. A primeira figura que a gente vai falar hoje é a anáfora. Então, eu vou ler para vocês o conceito e aí eu vou explicar. A anáfora ocorre por meio da repetição de termos no começo das frases ou versos. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos com o intuito de intensificar uma expressão. A anáfora, a gente consegue vê-la muito presente em letras de música, tá? Quando você chegou, quando você partiu, quando você voltou, enfim. É aquela repetição no início de cada verso que torna a letra mais profunda, mais sonora, mais expressiva, tá? Então, é muito comum em letras musicais. Eu coloquei aqui alguns exemplos, inclusive de uma música para vocês. Olha só. A música é Águas de Março, de Tom Jobim, e ela diz assim, ó, é o pau, é a pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Eu não vou cantar mais porque eu sou péssima cantora. Mas o que ela faz? Ela está repetindo o verbo é, tá? Em todos os versos, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. Então, ela repete sempre o verbo é, tá? Isso torna a música sonoramente muito mais interessante, torna essa música mais expressiva, reforça a ideia dos elementos da natureza inseridos na música e torna essa música única. É uma música maravilhosa. Ouça se você tiver a oportunidade, muito bonita, a melodia maravilhosa e eu indico, tá bom? Águas de Março, de Tom Jobim. Muito bem. Tem também a anáfora na literatura. Na literatura eu trouxe esse pequeno trechinho aqui de um poema. Diz assim: é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio. Percebam que nesse segundo exemplo, não é só o verbo que está repetindo, né? Está se repetindo a locução verbal é preciso. É preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Isso reforça a ideia inserida no poema, tá bom? Então, isso é a anáfora. A anáfora é tranquila. Vamos para a próxima. Anacoluto. Que nome estranho, né? Difícil, feio. Mas se alguém quiser colocar no futuro filho, numa futura filha, anacoluto, tá de boa, tá bom? Vamos lá. Anacoluto é uma figura de linguagem que consiste em uma irregularidade na estrutura gramatical de uma frase. Acontece sempre que há uma interrupção da estrutura sintática da frase. A figura de linguagem chamada anacoluto também é conhecida como frase quebrada. Olha que interessante, frase quebrada. Exemplo, esse chapéu que está na moda, você que gosta de chapéu deveria comprar um. Opa, a professora andou tomando vinho aí? Não, pessoal, é isso mesmo. Esse chapéu que está na moda, vírgula.
Você que gosta de chapéu deveria comprar um. Aparentemente, se a gente for prestar atenção somente no que está escrito, a gente acha assim, nossa, mas que coisa mais sem sentido, que estranho. Mas é isso mesmo. A proposta do autor é tornar aquele trecho estranho, bizarro, sem sentido. Isso é proposital, gente, tá? Isso vai da intenção poética do autor. E dentro da cabeça de um autor, de um escritor, de um poeta, de um compositor, a gente não sabe o que existe, né? São muitas ideias, é muita criatividade, é muita coisa diferente. Então, só mesmo o autor para explicar por que ele fez uso do anacoluto naquele momento, tá? O que você, aluno, tem que saber é que é frase quebrada, tá? Você começa a falar uma coisa, pá, coloca uma vírgula lá e passa a falar outra que aparentemente não tem nada a ver com o primeiro, tá bom? Vamos dar mais uma olhada? Nesse exemplo que eu dei, note que a oração "você que gosta de chapéu devia comprar um" tem sentido completo, né? O segundo enunciado. Enquanto isso, a oração "esse chapéu que está na moda" fica esperando o complemento que não chega. Fica sintaticamente solta, ou seja, esse primeiro período aí, esse chapéu que está na moda, tem a sua estrutura quebrada, né? E como que ela é quebrada? Ela é quebrada através da vírgula. Eu coloquei uma vírgula ali e falei outra coisa, tá? Então, anacoluto é isso, é frase quebrada, tá bom? Vamos lá. Hipérbato. Esse nome diferente, estranho, tá? Muitos alunos escrevem, falam para mim, hiperbato, professora. Esquecem que tem um acento agudo aí no E, né? Hipérbato. Outros esquecem que começa com H. Então, vamos prestar bastante atenção nas configurações dos nomes das figuras, tá? A gente não pode escrever de qualquer forma, a gente tem que prestar atenção em como se pronuncia o nome da figura, em como se escreve direitinho, para não ocorrer problemas aí de compreensão, tá bom? Hipérbato é a inversão da ordem natural dos termos da oração. Então vamos lá, pessoal. Se no anacoluto existe uma quebra de frase, uma quebra de perspectiva, porque se eu começo a falar uma coisa e eu paro, quebrou a minha expectativa, né? O mundo está confuso, vírgula. Eu gosto do mundo. Opa, o mundo está confuso, e aí? O que mais? Quebrou. Quebrou a expectativa que eu tinha quando eu comecei a ler a frase. O mundo está confuso. Aí eu coloquei uma vírgula e escrevi, eu gosto do mundo. Aparentemente, o segundo período não tem nada a ver com o primeiro. Houve uma quebra de expectativa. Enquanto o anacoluto faz isso, quebra a expectativa do leitor, o hipérbato já é um pouquinho diferente. Ele não quebra, ele simplesmente inverte a ordem da oração, a ordem dos termos da oração. Por exemplo, os pescadores de ilusões viajam cansados. Essa é uma oração, ok, tradicional, esperada. Os pescadores de ilusões viajam cansados. Se eu fosse fazer uso de hipérbato, eu faria assim. Viajam cansados os pescadores de ilusões. Entendeu? Então, quando a gente fala em hipérbato, a gente fala em alteração dos elementos da oração. O menino Juca nasceu ontem. Essa é a frase normal. Por que normal? Porque ela traz sujeito e predicado. O menino Juca, sujeito, nasceu ontem, predicado. Essa é a ordem natural de uma frase, certo? Voltando para o hipérbato, eu misturo, eu transformo a ordem natural dessa frase. Nasceu ontem o menino Juca. Eu jogo o predicado para frente do sujeito. Então, o que eu estou fazendo? Invertendo
a ordem dos termos dessa oração. É isso que acontece na figura que a gente chama de hipérbato, tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Acompanhando o som da torcida, dançava com a bola o atleta. Olha aí. Como que essa frase seguiria a ordem natural de sujeito e predicado? O atleta dançava com a bola acompanhando o som da torcida. Ok? O que eu fiz? Cheguei, achei que estava muito certinho, muito bonitinho, muito tradicionalzinho, inverti tudo, né? Então, o autor, o escritor, o poeta, o compositor, ele tem essa liberdade. Ele pode fazer isso, tá? Ele pode e deve, porque se ele não fizer uso de recursos estilísticos e linguísticos, o texto dele não vai se sobressair. O texto dele não vai ter a marca dele, não vai ter a assinatura dele. Ok? Por isso que eles têm essa prerrogativa. Eles precisam desses recursos para tornar os textos mais interessantes para o leitor, mais expressivos, sonoramente mais bonitos, tá? Mais atraentes para o leitor. Se eles fossem escrever da forma como nós escrevemos, os textos não se sobressairiam, tá bom? Então, eles precisam desses recursos. Por mais que você, aluno do 9º ano, considere figuras de linguagem, essa figura aí, ela é dispensável. Não, ela não é dispensável, porque ela é responsável por tornar esse texto único, tá bom? Vamos lá. Mais alguns exemplos de hipérbato. Morreu meu vizinho. Olha aí, ó, um exemplo bem curtinho, né? Na ordem natural, nós diríamos, o meu vizinho morreu. Mas quando eu digo morreu o meu vizinho, automaticamente a frase ela ganha uma gramaticidade maior, né? Ela se torna mais dramática, ela se torna mais expressiva, tá bom? É por isso que existem as figuras de linguagem. Eu coloquei aqui num outro trechinho, 2 slides para vocês, a seguinte informação. Muitas vezes o hipérbato é confundido com o anacoluto. No entanto, eles são diferentes. Essa é a diferença que você tem que assimilar, tá bom? O anacoluto apresenta uma irregularidade gramatical na estrutura gramatical do período, mudando de maneira repentina. Exemplo, ele, vírgula, parece que está passando mal. Em geral, você vai encontrar a vírgula como sinal gráfico que vai quebrar essa expectativa, tá? Mas pode existir outros sinais, como 2 pontos, ponto e vírgula, tá? Não tem problema. Mas, em geral, o sinal gráfico que você vai encontrar é a vírgula. Dessa maneira, temos a impressão de que o pronome ele não exerce sua função sintática corretamente, visto a pausa do período. E, de fato, não possui relação sintática com os outros termos da frase. Bom, eu acho que ficou claro, né, qual é a diferença entre anacoluto e hipérbato, mas eu vou repetir mais uma vez para que você assimile melhor. Anacoluto, frase quebrada, tá? Lembra que eu sempre falo em sala de aula, gente, tem que ter uma palavra-chave para você lembrar dos conteúdos. A palavra-chave aqui não é uma palavra, é uma expressão-chave. A expressão-chave aqui é frase quebrada. Anacoluto, frase quebrada, ok? Hipérbato, inversão. A palavra-chave é inversão. Inversão do quê, professora? Presta atenção, você que está dormindo aí deitado na cama. Inversão dos termos da oração. Tudo bem? Ok. Mais uma vez vou repetir, as tarefas serão postadas no portal EDB. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a escola.
tá? Nós estamos trabalhando arduamente para que tudo saia perfeito para você, tá bom? As tarefas devem ser feitas no caderno de português. Repetindo, no caderno de português. Eu vou vistar essas tarefas quando nós retornarmos às aulas e essas tarefas, possivelmente, com o aval da escola, terão um valor aí de conceito, tá? É a forma como nós encontramos de estar ali juntamente com vocês fazendo essas atividades, tá bom? A gente sabe que tem um aluno ou outro que não quer fazer, mas faça. Faça porque você não vai se arrepender. A gente vai dar uma nota para essas tarefas, elas serão cobradas, elas serão avaliadas, elas serão vistadas. Então tem que se fazer sim, beleza? Bom, hoje eu vou trazer para vocês a dica de um filme bem legal. Não tem a ver com a minha matéria, mas como eu disse na primeira aula, algumas vezes eu vou trazer umas indicações para vocês, porque eu sei que vocês têm bastante tempo ocioso aí esses dias, né? E para ficar em casa a gente tem que ter boas indicações de filmes, músicas, sites, livros. Hoje eu vou trazer para vocês a indicação de um filme que eu assisti essa semana. É esse aqui, ó. Dá para ver direitinho aí? Chama Milagre na Cela 7 e está disponível na Netflix. Pessoal, esse é um filme turco, né? A gente foge um pouquinho daquele cinema americano enlatado que a gente adora. Vamos conhecer uma coisa um pouquinho diferente, né? Uma cultura diferente. E trata da história dramática de um rapaz que tem deficiência, um nível de deficiência mental. Ele é acusado injustamente de ter assassinado uma garotinha. E esse moço que tem essa deficiência, ele tem uma filhinha, essa menininha linda aqui, ó, tá? Então, o filme traz uma mensagem de superação, de crença na verdade, tá? Ele é um rapaz que ele não consegue se defender porque ele tem essa deficiência e isso traz a dramaticidade do filme num nível, assim, absurdo, né? Mas como? Todas as pessoas que são boas, todo mundo que tem um bom coração, né, tem o auxílio dos anjos da guarda ali. A gente vê durante o filme que ele começa a conquistar as pessoas mais improváveis e essas pessoas começam a lutar por ele, tá? Lutar para que ele seja inocentado como ele merece. É um filme muito bonito, é um filme muito otimista, você vai gostar. Indique para o seu pai, para sua mãe, faz uma pipoca, assiste com todo mundo aí, depois me diga o que achou, tá bom? Beijo.